Não temas, eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do Hades. Apocalipse capítulo 1, versos 17 e 18. Palavras do Senhor Jesus Cristo, dirigidas ao apóstolo João, lá na ilha de Pátimos. A gente vai continuar falando sobre o encontro de Pedro com Cornélio. E vamos descobrir aqui algumas coisas curiosas. Pode ser que você sempre perguntou isto, mas ninguém te respondeu. Como pode? A igreja nasceu em Jerusalém e este acontecimento se deu em Jope. Havia uma grande distância entre um lugar e outro. E como pôde acontecer de Cornélio, tão distante de Jerusalém, tão distante da sede da igreja, ter uma experiência assim, ter uma vida realmente piedosa, ter uma vida de um homem temente a Deus. Vamos ver o cenário religioso da época. Naquele tempo, existia o judaísmo, o paganismo. O paganismo eram aquelas religiões idólatras que adoravam muitos deuses. E logo surgiu o cristianismo com a fundação da igreja. Temos que lembrar que os judeus, os praticantes do judaísmo, além de, no grupo deles, ter os judeus, havia alguns gentios que eram chamados de prosélitos. Prosélitos eram aqueles gentios que tinham sido discipulados pelos judeus, embora não faziam parte direta do judaísmo, mas praticavam certas doutrinas judaicas. Vejamos que o fato que se deu, a experiência que Cornélio teve, ele estava orando às 3 horas da tarde. Este horário era um horário sagrado de oração praticada pelos judeus. Então, não vamos pensar que quando Pedro foi na casa de Cornélio, Cornélio era alguém que não entendia nada em matéria de fé, em matéria de religião. Não. Cornélio, embora não pertencesse literalmente ao judaísmo, não pertencesse ainda à igreja, mas ele era praticante de mandamentos, de regras judaicas. Foi para este homem que Deus quis falar e para falar
a ele Deus usou deste recurso da visão, aquela visão também estranha, isto é, esquisita para nós, pois, note, enquanto um estava orando, isto é, Cornélio, Pedro, do mesmo jeito, embora em outro horário, estava se aproximando a hora do almoço. E ele estava lá no cenáculo, em oração, antes de tomar a sua refeição. E então, ele entrou em transe, isto é, ele foi arrebatado em espírito. E ele, olhando, ele viu que algo parecido como um lençol amarrado em suas 4 pontas descia do céu, e dentro deste lençol havia toda espécie de animal, isto é, quadrúpedes, isto quer dizer animais de 4 pés, tinham aves do céu, enfim, vários tipos de animais, e animais que lá no judaísmo eram reputados como animais imundos. Os judeus não podiam tocar, comer desses animais. E então, num relance, o apóstolo vê esta cena diante dele. E logo em seguida, a voz de Deus: Pedro, mata e come. E Pedro ouviu aquilo, refletiu, e aquilo se repetiu por 3 vezes. E a ordem: Pedro, mata e come. Ah, mas Pedro, embora tinha já conhecido Jesus, embora fazia parte já da igreja, mas ele estava ainda um tanto preso naquelas regras do judaísmo. E ele então se opõe à ordem de Deus. Não, na minha boca nunca entrou coisa comum ou imunda. Deus então disse: Pedro, não considere imundo aquilo que Deus purificou. Aleluia! Às vezes, Deus intervém na nossa fé, Deus intervém na nossa vida religiosa, mudando ou fazendo mudanças até de regras que ele criou, até de lei que ele criou. Nós iremos ver, no final de tudo, que em realidade Deus não estava importando com animais, Deus não estava olhando o fato de serem puros ou impuros. Deus tinha um propósito nisso que a gente verá nos próximos vídeos. Fiquemos, pois, na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.